Com relação à declaração do primeiro-ministro libanês, preciso fazer distinção entre esses países. Se ele, digamos, fizer seus comentários ou receber apoio da França, na minha opinião, estou mais do que decepcionado. A França se tornou o símbolo da política anti-Israel na Europa e em todo esse tipo de guerra. Em segundo lugar, em relação ao Egito, o Egito está cumprindo uma tarefa muito importante nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Eu não quero ver o Egito nessa área, porque o Egito precisa agir de forma centralizada em relação ao Hamas. O Catar é um inimigo. Vamos deixar isso bem claro. Se o Catar estiver lá, os problemas virão. Os únicos países que eu realmente vejo um pouco menos problemáticos são a Jordânia e a Arábia Saudita. Israel tem um problema enorme com a opinião pública ao redor do mundo. E você não vai resolver isso só mostrando sua arma e bancando o durão. Você e eu, Eitan, dissemos a mesma coisa. Você disse, precisamos desse território. Eu diria, não temos nenhuma pretensão permanente. Eu disse duas condições. As condições surgiram após lembrarem que você chamou de terrorista. Isso é muito importante. Israel precisa enfatizar que quaisquer planos que tenha sobre o sul do Líbano são puramente por causa da ameaça do Hezbollah, que acreditamos poder ser desmantelada. Acho que ambos os lados entendem enquanto explicamos juntos. Eu escolho. A importância de definir o objetivo final, o ponto final para essa área, que ficará claro. O sul do Líbano precisa deixar de ser a área de onde pessoas, civis israelenses, estão sendo assassinados. Não há disputa. E fazer isso agora é apenas segurar, porque senão, em 48 horas, você vai viver em frente à janela do comandante israelense dos kibbutzim. Lidar com o Hezbollah é minha responsabilidade para com meus civis, não para cumprir os desejos ou a declaração do presidente da França. Eu não tenho nenhum dever em relação ao Macron, que faz boicotes e perturba Israel durante toda essa guerra. Essa é a ideia da diplomacia. Dizemos o mesmo, mas depende do que enfatizamos. Você não liga para o presidente da França? Eu me importo, pois a União Europeia é o principal parceiro comercial de Israel. E quando vemos o apoio a Israel na Europa, é uma emergência nacional. Acredito que Israel deve agir com diplomacia e inteligência ao apresentar seu caso. Sem dúvida, o Hezbollah não pode se fortalecer na fronteira com Israel. Se o Hezbollah persistir, Israel tem justificativa para tomar a fronteira. A embaixadora de Israel nos Estados Unidos, Yeriel Leiter, após essa reunião histórica no início da semana no Departamento de Estado dos Estados Unidos, quando foi questionada pelo nosso colega Mike Wagenheim após a reunião, ela disse que a França não deve ter nada a ver com esse processo de negociação. Isso levanta a questão se a mensagem está sendo passada como você descreve, Dan, já que Israel parece achar que a França não tem papel aqui. Dado o histórico, dado o seu papel nos últimos meses e anos, tentando buscar algum tipo de solução para criar diferentes problemas, a França criou os problemas com o acordo XPCO, vamos chamar assim. Foi uma maneira estúpida de dividir. Mas se você está escolhendo, estamos em um estágio agora. Depois de tudo pelo que estamos lutando nos últimos 3 anos, o que está acontecendo aqui? Temos que ser muito mais claros. Acho que demonstramos todo o respeito quando interrompemos o último cessar-fogo com o Líbano. Estendemos a mão ao Líbano e recebemos apenas palavras em resposta, nada de concreto. Não podemos confiar nas forças unificadas que estavam com o Hezbollah e cooperaram. Isso me lembra um pouco o sistema da UNRWA. Precisamos defender nossos civis. Precisamos terminar. Não temos o que fazer no Líbano. Um segundo depois que o Líbano assinar um acordo de paz com Israel, e depois que o Líbano declarar que vai desarmar o Hezbollah. Vamos ver se Macron é realmente, digamos, o cara que busca cessar fogo em todo o Oriente Médio e se ele estará lá com o seu povo para ajudar o Líbano a desarmar o Hezbollah. Nós faremos isso, só nós. Eu concordo.
Mas considerando as capacidades militares da União Europeia como elas são, talvez envolvendo a OTAN, Engajar a França para incentivar o Líbano a tomar as medidas e ter coragem necessárias. eu não acho que isso será alcançado através da belicosidade de diplomatas pouco diplomáticos. Eles deveriam estar engajados, basicamente. Não se esqueça de uma coisa. Em cima do muro, não muito longe de nós, está a Turquia. Se a Turquia vai se tornar um segundo Irã, interferindo na parte nordeste de Israel a partir da Síria. E eles também têm os olhos voltados para o Líbano. Então a questão é tão sensível e em um momento como esse, você precisa estar de um lado para negociar. Eu concordo. O outro lado é continuar sendo forte para que você seja compreendido. 0 ou 1. Ariel Israel, qual é a sua opinião? Sim, obviamente eu entendo as preocupações com o envolvimento da Turquia. Eles estão tentando pegar tudo o que sobrou da posição enfraquecida do Irã na região. Podemos ver isso com a Síria. Mas especificamente sobre o Líbano, vimos que, ao invés de uma influência muito pouco construtiva que países como a França e outros países europeus tiveram em relação ao Líbano, estamos vendo um esforço muito coordenado. E você mencionou isso antes, vindo dos países do Golfo, especificamente da Arábia Saudita. Eles têm sido muito ativos aqui nos bastidores. Porque é o seguinte, o Líbano tem buscado isso há muitos meses, basicamente. Desde que o cessar-fogo ocorreu inicialmente em novembro de 2024, o Líbano tem buscado investimentos dos países do Golfo para financiar a reconstrução do Líbano. Mas eles disseram que os países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, disseram que não haverá reconstrução até que o Hezbollah seja desarmado. E o que estamos vendo aqui é uma espécie de esforço coordenado entre Washington e Riad, tentando incentivar o governo libanês a tomar essas medidas muito ousadas que trazem o risco de uma guerra civil dentro do Líbano. Beirute precisa de garantias de que haverá alguém do seu lado. E eles têm a superpotência mais forte do mundo, os Estados Unidos, neste momento oferecendo esse apoio. E também o país mais influente da região, a Arábia Saudita, está muito envolvido aqui. E é muito provável que, se virmos passos concretos por parte do governo libanês, pelo menos parte desses fundos tão necessários começará a chegar ao Líbano. E isso também vai ajudar a liderança libanesa a enfrentar essa pressão do Hezbollah, dizendo que, quando o Hezbollah estava no comando, tudo o que trouxe para o Líbano foi morte e destruição. E quando tentamos esse caminho oposto aqui, vemos essa coalizão internacional tentando ajudar a colocar o Líbano de volta em pé. E isso é muito importante em termos do envolvimento da Arábia Saudita. Nós ainda nem começamos a ouvir sobre a participação saudita no Líbano. Com relação a essa nova liderança revigorada, tentando buscar recuperar sua soberania e decisão sobre questões de guerra e paz, pela primeira vez em décadas. Quero retomar o que você está dizendo, Ariel, para o outro cessar-fogo que está em destaque em toda a região. E esse é o fato de que, no Paquistão, as conversas devem ser retomadas entre as equipes americanas e iranianas. E isso meio que se tornou algo de segunda importância agora, dado o que aconteceu nas últimas horas em toda a frente norte. Mas a Reuters tem noticiado que as partes estão reduzindo suas ambições. Dan Perry, gostaria de saber sua opinião sobre a provável retomada das negociações e qual o objetivo final agora. O que seria diferente na segunda rodada que eles não conseguiram resolver depois de 21 horas em Islamabad há uma semana? A diferença entre as duas rodadas é que a segunda rodada não é a primeira, e nenhuma negociação com os iranianos vai ser resolvida na primeira rodada. Na primeira rodada, os americanos apresentaram termos que Israel adoraria, e que, bem, qualquer pessoa razoável que não seja fã do regime adoraria, mas para o regime são termos de rendição. E incluía não só a questão nuclear, mas também o fim do apoio a milícias como o Hezbollah. Reduzir isso vai aumentar as chances de que o que restou do regime consiga tolerar isso. Não está claro qual a melhor ideia, já que praticamente todos queremos o colapso do regime, inclusive a maioria dos iranianos.
O melhor caminho para isso é mais degradação das capacidades deles em terra por mais algumas semanas, enquanto os israelenses vivem em abrigos e a economia mundial sofre, ou não está tão claro. Mas eu suspeito que, se o Irã recuar dessa besteira de transformar o Estreito de Hormuz em um posto dos ayatolás, e se o Irã concordar em dizer as palavras, não vamos enriquecer acima de 3,5%. Talvez permitam um enriquecimento em nível civil. A maioria dos signatários do TNP tem permissão, dá para perceber. Então a questão passa a ser: os Estados Unidos vão concordar em desbloquear ativos, descongelar ativos e acabar com as sanções, o que daria mais fôlego ao regime? Isso seria terrível, então não há boas opções aqui. Eu tinha esperança de que, dada a espetacular decapitação da primeira semana, o Artes, o Exército e o CGRI haveria divisões e começaríamos a ver uma tentativa de golpe no Irã. Acho que o que ocorreu foi um golpe da Guarda Revolucionária. E agora, na verdade, já não é mais uma teocracia como era antes, o que pode ser bom, porque talvez eles já não se importem tanto em exportar a jihad. Virou um estado mafioso criminoso, com a máfia controlando cerca de 1/3 do que restou da economia. Isso pode acabar sendo um problema para o povo iraniano. Consigo imaginar, ao final, uma guerra civil sangrenta ali. Isso é da conta dos americanos neste momento? Lembre-se de que, há um ano, todos os israelenses estavam muito felizes por terem cortado a grama, por terem degradado o Irã tão severamente de todas as formas possíveis durante 12 dias. Agora, a degradação foi muito maior, mas os israelenses não estão mais felizes, porque fizeram eles acreditarem que o regime poderia cair ou que esses maníacos poderiam ser persuadidos a serem menos maníacos. E essas duas coisas são bem difíceis. Ou muitos israelenses podem sentir que talvez seja preciso cortar a grama de novo nos próximos meses ou anos. Na sua opinião, Eitan, quanto mais trabalho a operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel precisaria realizar para realmente terminar o trabalho? E quando eu digo terminar o trabalho, incluo garantir que o Irã, por meio de seus grupos aliados, Hezbollah, Hamas, os Houthis, não possa atacar civis. Talvez eu te surpreenda. Na minha opinião, o momento em que você consegue os 230 ou 240 quilos de urânio a 60% é o ponto em que você realmente pode parar essa guerra e dar continuidade a um processo de cessar-fogo e outros. Porque os problemas que estão sobre os ombros daqueles terroristas do regime iraniano são tão grandes e profundos. Eles precisam de bilhões de dólares para sustentar seu país, para reconstruir sua infraestrutura. As conquistas militares alcançadas até agora pelos Estados Unidos e Israel são tão grandes, tão profundas e tão bem planejadas, de tal forma que realmente foram coisas grandiosas que cada vez mais, à medida que o tempo passa, vamos entender a profundidade disso. Mas sem tirar esse urânio para fora, sem dizer que removemos a ameaça nuclear do Irã. Tudo isso é o passo final importante para que possamos concluir essa guerra. E isso é algo que realmente é assimétrico em relação ao que conseguimos alcançar. Eitan, também o Estreito de Hormuz. Isso é inegável. Esse era o próximo ponto. Na minha visão, temos dois objetivos imediatos: liberação de Hormuz e abertura. Esse é o respeito ao Donald Trump. E, em segundo lugar, a questão nuclear. Com isso, sem isso, tudo pode ser concluído imediatamente. Tenho mais notícias de última hora. Benjamin Netanyahu emitiu uma declaração. Vamos ouvir. Temos uma oportunidade de fazer um acordo de paz histórico com o Líbano. O presidente Trump planeja convidar a mim e ao presidente do Líbano para avançar com esse acordo. Essa oportunidade existe porque desde a guerra de recuperação mudamos profundamente o equilíbrio de poder no Líbano. Ativamos os pagers, destruímos o enorme arsenal de armas de 150 mil foguetes e mísseis que Nasrallah planejava usar
para destruir Israel. Eliminamos Nasrallah e esse novo equilíbrio de poder mudou de tal forma que começamos a receber ligações do Líbano no último mês para iniciar conversas diretas de paz, algo que não acontecia há mais de 40 anos. Eu atendi a esse chamado e concordei com um cessar-fogo temporário de 10 dias. Para tentar avançar no acordo que começamos a discutir na reunião entre os embaixadores em Washington, nas negociações de paz temos duas exigências básicas. Primeiro, Desarmamento do Hezbollah. Segundo, um acordo de paz sustentável, paz baseada na força. Para alcançar esse cessar-fogo, o Hezbollah insistiu em duas exigências. A primeira, Que Israel deve se retirar de todo o território libanês. A segunda, um cessar-fogo, no qual a calma será respondida com calma. eu não concordei com isso nem com aquilo. Continuamos no Líbano em uma ampla zona de segurança, não apenas nos 5 pontos que existiam nos meses anteriores. Esta é uma zona de segurança que começa no mar e termina na base da montanha Kirmon, na fronteira com a Síria. Uma zona de segurança de 10 quilómetros. É isso que temos, é onde estamos e não vamos sair. Isso nos permite frustrar a ameaça de uma invasão terrestre e também impedir o lançamento direto de mísseis contra nossas comunidades. As comunidades da fronteira norte estão protegidas dessas duas ameaças. Ainda mais mísseis, ainda mais foguetes. Teremos que lidar com isso. Conversei com o presidente Trump nos últimos 2 dias e ele me disse que está determinado, de forma contundente, a continuar o bloqueio naval ao Irã e também a promover o desmantelamento das capacidades nucleares do Irã. O que restou delas? Ele não vai desistir disso e, com certeza, é capaz de eliminar essas ameaças, assim como fizemos juntos. Obviamente, vamos lidar com a ameaça dos mísseis. Esses são 2 processos enormes que podem mudar a nossa situação de segurança pelas próximas décadas. Benjamin Netanyahu, neste momento histórico para o Oriente Médio, cada um dos nossos convidados terá 30 segundos para suas considerações finais sobre o que acabamos de ouvir. Dan Perry pode começar. Fico feliz em dar crédito a Netanyahu por, uma vez, estender um ramo de oliveira e ser positivo. Ele iniciou dizendo que existe uma oportunidade histórica de paz com o Líbano, o que eu já havia afirmado há 1 hora. Isso é algo incrível que pode estar prestes a acontecer aqui. E Israel deve fazer tudo o que for possível para tornar isso realidade, basicamente. E quando ele fala sobre suas esperanças de que a questão nuclear possa ser resolvida com o Irã, e quando ele fala sobre suas esperanças, ele fica com o mérito por razões políticas. Mas que o problema do Hezbollah pode ser limitado no Líbano e que a paz pode ser estabelecida entre Israel e Líbano. Isso pode estar a dias de uma reunião histórica com Joseph Aoun, o que já é motivo de celebração. Música para os ouvidos de muitos, mas não de todos. Eitanda tem 30 segundos. 30 segundos, mais 2 pontos. Primeiramente, eu acho que Benjamin Netanyahu poderia ter feito esse discurso 2 dias atrás, até mesmo agora. E então, 1 hora depois, ele pode declarar o cessar-fogo com o Líbano. Não é assim que um país acostumado a esse tipo de acordo de cessar-fogo age, sem entender como as coisas estão acontecendo. Isso não é bem visto pelos civis israelenses. Em segundo lugar, Benjamin Netanyahu não disse uma palavra sobre esse braço armado do Hezbollah. E isso é uma grande falha. E isso deveria ser uma condição para todo o seu discurso. Ele nos deu uma palestra ou uma lição sobre o que já sabemos há muitos anos sobre como manter esse tipo de território. Não é a primeira vez. Falar sobre momento histórico, concordo. Ele falou sobre parar o lançamento de foguetes em direção a Israel, mas não disse nada sobre o Hezbollah. E isso é algo problemático. 30 segundos, Ariel Israel, sim. Vou dizer em 10. Basicamente, o primeiro-ministro Netanyahu descreveu o mesmo modelo de cessar-fogo já visto. As forças israelenses permanecem no Líbano e não existe a lógica
de que o silêncio será respondido com silêncio. Ou seja, Israel mantém a opção de continuar a atacar o Hezbollah no Líbano. Só respondendo ao Eitan, ele não disse isso. É estranho, mas não há chance de tratado de paz com o Líbano sem o desarmamento do Hezbollah. Então, esse é o pré-requisito absoluto para tudo. Eu entendo você.